Beleza, galera? Hoje é dia 6 de março de 2020 e será que você tem o chamado pastoral? Essa pode ser uma dúvida que está rondando aí pela sua cabeça. Então, como eu vou falar um pouco a respeito desse livreto aqui, O Chamado Pastoral, que é excelente, de Charles Spurgeon, já vou aproveitar também para falar um pouco a respeito disso. Disso o quê? Se você realmente tem o chamado pastoral ou não. Às vezes você está na dúvida a respeito disso, como saber se eu sou um vocacionado, como saber se eu fui chamado ou não para o ministério, e esse livrinho ele vai esclarecer muita coisa. Inclusive, se você quiser adquirir, adquira-o. Eu acho que ele está menos de R$10, R$8 e pouquinho, ele é bem fininho, mas ele tem muita coisa interessante. Além dele, de Charles Spurgeon também, eu tenho esse livro aqui, Lições aos Meus Alunos, que ele é interessantíssimo a respeito disso também, da vocação. Só que ele é um pouco mais profundo e ele é um pouco mais... ele pega pesado. Para quem já leu ele sabe que o Spurgeon pega pesado com relação a isso. Mas para começar, eu sei que no começo a pessoa está ainda engatinhando, não sei o que eu vou fazer. Então, adquira esse livrinho que ele é bem interessante. Aqui esse livrinho ele vai falar a respeito disso. Da introdução que eu falei aqui. Será que eu fui chamado? Será que eu não fui? Se eu fui... tem alguma característica, alguma evidência que me comprova isso, que eu estou sendo chamado, que eu fui chamado ou não, e vai explicando isso. Eu vou falar a respeito de 4 características que ele fala aqui no meio do livro, para a pessoa saber se ela é uma chamada para o Sagrado Ministério ou não. Então, para começar, ele vai falar o seguinte, que o primeiro sinal da vocação celeste é um desejo intenso e absorvente de realizar a obra do Senhor. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu gravei um vídeo aqui falando a respeito disso, que eu repudiava a ideia do pastorado, depois comecei a já aceitar ali, até não me vendo fazendo outra coisa. Então foi um desejo que veio surgindo e foi se intensificando. Tem gente que de uma hora para outra, pum, aparece o desejo, já quer entrar no ministério. Tem gente que desde criança já sabe que gostaria de fazer isso, mas comigo não foi assim e com muitas pessoas também não é assim. Vai sendo progressivamente. Então esse é o primeiro sinal que ele aponta aqui no livro. Depois, a segunda característica que ele fala, em segundo lugar, em combinação com o desejo ardente de ser pastor, é preciso que haja aptidão para ensinar e certas medidas de outras qualidades necessárias ao ofício de instrutor público. Ele vai falar que você precisa ter aptidão para ensinar. Não basta você ter só o desejo de ser pastor. Você tem que ter aptidão para ensinar. É isso que está previsto nas Sagradas Escrituras também. Então você tem que ter algumas outras qualidades. Porém, por exemplo, ter uma oratória ali no mínimo razoável. Tem gente que vai discordar um pouco dessa questão, mas assim, se a pessoa, por exemplo, não consegue transmitir a ideia que ela está falando, fica difícil. Não que Deus não possa transformá-la, mas fica difícil. Então essa é a segunda característica. A terceira característica aqui que Spurgeon põe aqui no livro, e eu já vi vários vídeos a respeito disso, e tem gente que não fala nada a respeito, tem gente que discorda disso, mas ele diz o seguinte: ainda para provar a vocação de alguém, depois de exercitar um pouco os seus dons, lógico que ele vai ter que estar trabalhando para isso, como já lhes falei, é preciso que o aspirante veja realizar-se certo número de conversões sob os seus esforços. Ou seja, para ele confirmar que ele tem o chamado mesmo, ele tem que levar pessoas a Cristo. E é claro que aqui, na página 21 do livrinho, ele vai falar que, lógico, tem períodos de seca que as pessoas passam, tem períodos de deserto, tem períodos que nada acontece. Isso, ele dá até o exemplo de Jeremias, ficou 40 anos pregando e não houve mudança, mas isso é uma exceção, vamos dizer assim, nessas palavras. Seria interessante você ver conversões, ver resultados no seu trabalho. A gente sabe que é Deus que atua, mas o ministro ele tem que ter esse resultado visível do seu trabalho, né? E por fim, o quarto ponto que ele coloca aqui, é preciso ir um passo além disso tudo que ele falou. A vontade do Senhor referente aos pastores é reconhecida mediante o piedoso julgamento de sua igreja. Então ele fala que a igreja ela tem que reconhecer também. Então não basta você apenas ter o desejo, a igreja também tem que reconhecer que você é um vocacionado para isso. Então você tem esses 4 pontos tratados aqui por Spurgeon, que seriam
a ardente vontade para o ministério, você ter algumas conversões, você ter algumas aptidões e você ter o reconhecimento da igreja. É basicamente isso que o livro vai falar, mas ele tem mais alguns exemplos interessantes, algumas coisas bem legais aqui também que vale a pena você adquirir se você está com essa dúvida aí, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.